Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier. Chegamos ao nosso capítulo 47 do livro de Gênesis. Que série poderosa, né? Uma série grande. É uma série que vai terminar aí no capítulo 50, conforme o livro de Gênesis. Mas eu tenho certeza que a cada capítulo aí você tem sido abençoado por detalhes, por revelações, e por um estudo aprofundado, às vezes versículo a versículo, às vezes blocos de versículo. Então, já quero te pedir aí para que você dê aquela curtida aí, Ah, comente aí o que você tem achado na série, aí nesse vídeo, o que você tem achado aí da série também. E não deixe de se inscrever, caso você não tenha feito, amém? Eu vou fazer primeiro uma leitura então dinâmica. Hoje eu vou optar por fazer a leitura dinâmica do capítulo todo. E depois nós vamos retornar comentando algumas coisas aqui importantíssimas, amém? Então vamos lá. 47, versículo 1. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai, teus irmãos e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que tem. E trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos das vidas dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a sua casa, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Porquanto dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: E não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos nossos olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis, aí tem de semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó.
José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, e Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Goze, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Né? Interessante que ao mesmo tempo que ele ficou separado aqui, né? 17 anos era a idade de José. Né? Então ele viveu 17 anos com José antes dele ser vendido por seus irmãos. E depois ele vai viver mais 17 anos, né? Repetiu o período agora aqui na terra do Egito, né? Na terra de Goze. De sorte que, né? Vou repetir o 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, né, os anos de sua vida foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Tá? Então até aqui, né, versículo 47. Aí depois a gente vai continuar no próximo vídeo, no 48, com essa promessa aí. E a bênção, né, que Jacó vai derramar, a gente vai falar aqui no próximo vídeo. Agora vamos dar alguns destaques aqui. É interessante que esse versículo 47, né, a gente vai perceber aqui a maturidade de Jacó, e ele vai chegar abençoando a todos, né? Ele vai abençoar inclusive Faraó. A gente observou isso no versículo 7, né? Olha lá, e trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou. Se a gente falar em Hebreus, capítulo 7, versículo 7, a gente vai perceber que Jacó, ao abençoar Faraó, ele se torna maior que Faraó. Né? Então, esse é um princípio aqui de maturidade de Jacó. Né? As mãos que eram suplantadoras, as mãos que eram enganadoras, agora são mãos abençoadoras. Ok? Interessante aqui também, né, que no versículo 11, a gente vai ver que José fez habitar o seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão. Ou seja, agora você está vendo Jacó sendo introduzido a um reino. Ele vai ter possessão. E finalmente ele vai poder aqui entrar no seu, entre aspas, reinado, o reinado de Jacó. Certo? Muito interessante isso. Aqui a gente poderia usar, né, como muitas pessoas usam, eu também já usei no púlpito, essa passagem para falar um pouco sobre o dízimo. Né? O dízimo, que é um princípio espiritual, não é natural, né? E a gente vai perceber aqui a estratégia de José, né, aqui para comprar, entre aspas, todo o povo. E aí a gente percebe o seguinte: no primeiro ano aqui, ele compra, o povo pega o mantimento através do dinheiro. No segundo ano aqui, o povo pega o mantimento através do gado. No terceiro ano, então, eles não tinham mais nada. Então, eles só tinham a terra e os seus próprios corpos. Né? E aí a gente vai perceber algumas coisas interessantes aqui. Olha lá, o dinheiro para nós é conveniência. O gado, né, tanto para nós quanto para eles aqui, o dinheiro então era conveniência. O gado era subsistência. E a terra representa recursos. Então perceba que eles vão entregando tudo que tem. Mas eles entregaram profeticamente a José. Então, José é uma figura de Cristo. Nós entregamos tudo que nós temos profeticamente a Cristo. E no final de tudo, a gente acaba entregando a nós mesmos. É interessante que o Egito ele se torna um único reinado, uma representação clara aqui do milênio. Né? Então, o Egito faz uma representação clara do milênio, que vai ser o governo de Cristo na Terra. Você pode ver isso lá em Salmos 2, versículo 8, Salmos 24, versículo 1, Daniel também, livro do profeta Daniel, capítulo 7, né, versículos ali 13 e 14. Tá? Então, outra questão interessantíssima aqui. Olha o versículo 14 para falar acerca disso. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compraram. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Aí ele vai seguir no 15, né? Acabou o dinheiro, então eles vão, depois do dinheiro, eles vão dar o gado, depois eles vão dar a terra e depois seus próprios corpos. Né? E essa simbologia é muito interessante aí para nós, em relação a tudo que nós devemos entregar a Cristo, inclusive a nossa própria vida. Né? Versículo 22.
Somente a terra dos sacerdotes não a comprou por quanto os sacerdotes tinham porção de Faraó. 23. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Né? E 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto. Né? Então José comprou a terra e o povo. Agora a questão aqui é o seguinte: Faraó não precisava do quinto da parte do povo. Mas quando nós entregamos, no nosso caso, não é o quinto, né? Mas é a 10ª parte. Então nós entregamos a 10ª parte e eles entregavam 20%, né? Eles entregavam o quinto. Nós entregamos a 10ª parte. Na realidade, quando você entrega o seu dízimo, o Senhor não precisa do seu dízimo, mas você está declarando no reino espiritual quem é o Senhor da sua vida. Eles davam um quinto para não esquecerem de quem era o Senhor da vida deles. No caso aqui era Faraó o Senhor da vida deles. E como somos privilegiados de termos não Faraó, mas o Senhor como o Senhor da nossa vida. Amém? Então, como eu falei, assim como Deus não precisa, Faraó também não precisava dos 20%. Mas José estabelece isso para que o povo não esqueça. Olha, vocês estão aqui, estão vivendo nessa terra, a terra é de Faraó, e vocês estão vivendo de favor, e vocês precisam dar os 20%, para não esquecer nunca quem é o Senhor de vocês. Ok? Versículo 29. Vamos acelerar para a gente terminar. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa. Então, jurar aqui, né, pôr a mão debaixo da coxa para se fazer um juramento. Você lembra que o Senhor tocou a coxa de Jacó? Nós estudamos lá no capítulo 32 isso, né, mais especificamente no versículo 25. Só que interessante que o Senhor toca a coxa de Jacó e ele ainda continua conseguindo caminhar. Ainda que ele manquejasse, né, ele manquejava, você pode ver isso no capítulo 32, também versículo 31, mas ele ainda andava. Nesse momento aqui, José está sendo uma representação de Cristo. E Jacó, deitado na sua cama, e a única coisa que ele pode fazer é confiar que José cumpriria a promessa. Né? José cumpriria a promessa de levá-lo lá a Macpela para que ele pudesse ser sepultado, né, junto com o seu pai Abraão, junto com o seu pai Isaque, né, e ele só dependia da fidelidade e do cumprimento da promessa através da vida de José, que agora ele não podia fazer nada. Quando o Senhor tocou de primeiro, ele mancava e caminhava ainda com suas próprias pernas. Agora não, ele está totalmente dependente de José, que é uma figura de Cristo aqui. E é assim que nós devemos viver a nossa vida, totalmente dependente e confiante, tendo fé que o Senhor é fiel para cumprir cada uma das suas promessas feitas sobre a nossa vida. Né? E versículo 30. Aí ele vai fazer o pedido, né? Mas que eu seja sepultado com meus pais, né? E ele fala que farei conforme a tua palavra, né? Então, deitar-se era a mesma coisa que morrer para ele, porque ele cria na ressurreição. Tanto é que ele pede para ser sepultado com seus pais, porque você se lembra também do estudo, o campo de sepultamento dos pais, Macpela, era o campo que representava ali os portais da eternidade. Né? Então, lá em 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 16, você vai ver isso. Né? Para o crente, morrer é como ir deitar-se, porque nós temos convicção que nós ressuscitaremos, porque Cristo é a nossa garantia, porque Ele ressuscitou primeiro. Amém? E por último, e disse-lhe, versículo 31, jura-me, e ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. A Septuaginta, né, vai trazer uma tradução um pouco diferente aqui, falando do inclinar sobre o cajado ali. Né? Você pode ver isso também lá em Hebreus 11, 21. Tá? Então houve um juramento aqui da parte de José para o seu pai. Né? E José, aqui na figura de Cristo, cumpre essa promessa. A gente vai ver daqui a pouco, nos próximos capítulos aqui, né? Capítulo 48, 49 e 50, para a gente encerrar esse nosso estudo de Gênesis. Um estudo grande, mas um estudo poderoso, e que, assim como transforma a cada capítulo a minha vida, eu creio que esteja transformando a sua vida aí também. Amém? Mais uma vez eu quero te pedir, né, curta, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E se você ainda não fez, não deixe de se inscrever no canal aí e recomendá-lo. Amém? Um grande beijo, espero que você tenha gostado de mais esse estudo. Né?
e que você tenha sido tremendamente abençoado. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.